Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio 2. Cronologia dos livros. Saudações mortais, episódio 2 de Mortais na Estrada. Estamos aqui com Lariucci novamente, nosso correspondente que não serve para nada, porque, como vocês sabem, nosso programa é gravado. Isso. Eu vou sair agora do centro de Niterói pela BR-101 e você não vai estar passando aqui agora, porque quando for ao ar já passou mais de uma semana, eu acho. Então tá na hora já do pessoal começar a prestar atenção no seu carro. Qual é seu carro mesmo, Lariucci? É um Fiat branco. Pô, você fala um Fiat branco? Pode ser qualquer coisa. Não. É um Honda Fit branco. Ah, um Honda Fit branco. Então, se a galera tá vendo um Honda Fit branco a 120 na estrada, é Lariucci, buzina para ele. É a bala de prata. Gente, vamos começar hoje aqui, então, com a cronologia dos livros. O que acontece quando a gente começa a falar com as pessoas sobre qual a ordem de ler? Nós tivemos na Expo Geek... De esquerda para direita, de cima para baixo. É verdade. Nós tivemos na Expo Geek, agora em outubro, e as pessoas perguntaram muito, né? Ah, mas qual é a ordem que eu tenho de ler? Se não for japonês ou árabe, porque se for japonês ou árabe, inverte isso aí, fica diferente. Mas aí ele vai ter que seguir nosso padrão, senão eles vão ficar perdidos. As pessoas já leem no nosso padrão, já ficam perdidos? Pois é. Então vamos lá. A gente está falando de história, gente, que atravessa séculos, reinos, realidades diferentes, eras diferentes. E aí, por onde que a gente começa? Então, nesse episódio, a gente vai apresentar a ordem cronológica recomendada de leitura e o motivo por trás dela. O livro... E assim, vamos posicionar o pessoal que hoje nós estamos falando de 8 títulos, né? É isso? Vamos falar quais são os títulos que nós temos hoje, no dia desse episódio. Porque depois você pode estar ouvindo isso daí em outro período e nós vamos ter mais títulos, vai estar diferente. É verdade. Quais são os livros que nós temos publicados no momento? Não necessariamente por ordem de lançamento, tá, gente? Mas vamos lá. Nós temos Lendas, Ascensão dos Perdidos, volume 1. Volume 1. Lendas, A Canção do Realejo, volume 2. Volume 2. O Lendas, ele é uma antologia de contos. Já podemos falar no Lendas volume 3, que é o Monte dos Mortos. Isso. O Lendas volume 3 está para sair ainda nesse mês. Esse mês. Ele vai estar liberado dia 31 de outubro de 2025. Halloween. E é isso. E nós temos também, com isso aqui nós já temos 3, certo? Com esses são 3. Aí nós vamos para o Cálice dos Hereges. A Busca dos Imortais, né? O Cálice dos Hereges e o Sacrifício dos Puros. Isso, continuação direta. É uma história em 2 volumes, isso. Exatamente. Nós temos O Som da Perseverança. O Som da Perseverança é dos Imortais e é volume único. Isso. Início, meio e fim. Em um único livro. O Rei Celta. O Rei Celta, volumes 1 e 2, no momento que a gente está falando. Nós já temos 2 livros da trilogia do Rei Celta publicados. E o terceiro, se todo o cronograma estiver certinho, em junho de 2026, ele já está disponível também. Quem tiver pressa, quiser ver a capa, a sinopse, está tudo lá na Amazon. Já pode ir lá bisbilhotar. Exatamente. Ou seguindo também a gente, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, que de vez em quando a gente faz uns videozinhos e a gente coloca as capas. Tá tudo certinho, então. Então, vamos começar. Qual o primeiro livro que eu recomendo às pessoas a começarem a ler? Seria o Lendas, Ascensão dos Perdidos, volume 1. Tudo começa aqui.
O primeiro Lendas, ele é o ponto de partida, porque ele apresenta o conceito central do universo, que é a imortalidade como um fardo. Cada conto, ele mostra um fragmento do que significa carregar a eternidade, seja por fé, por guerra, por culpa. São histórias independentes, mas elas plantam sementes do que vão se conectar mais tarde de maneira surpreendente. A ideia do Lendas surgiu porque já desde muito tempo nós temos esses fragmentos de histórias, né, Ué? Exatamente. O universo Immortals, ele meio que surgiu com esses fragmentos. Inicialmente, nós não tínhamos uma história fechada de cada um dos personagens. Então, nós tínhamos esses contozinhos curtos. Aí nós resolvemos, para contar, não contar a história cronologicamente, e para mostrar o que nós já tínhamos escrito, aí nós resolvemos fazer esse Lendas, que inicialmente seria para contar vários trechos, né? Não necessariamente uma história única. Apesar que o Lendas 2, ele é uma história única. Pois é. E tem uma coisa interessante também, né? O Lendas serve de uma maneira que a gente faz também para enxugar os livros, que às vezes o livro ele pode ficar com páginas demais. Então a gente começa a dar uma enxugada e fala assim, pô, esse capítulo aqui a gente pode retirar. Pô, mas esse capítulo aqui é tão bom. Então o que a gente faz? A gente joga no Lendas. Então o que acontece com isso? Que é uma coisa que eu falo para todo mundo. O universo é um só. Porém, as histórias elas estão interligadas. Mas eu preciso ler tudo. Cara, se você ler tudo, a sua experiência melhora. Mas você não precisa. Não tem necessariamente que ler o Lendas para poder ler o Cálice dos Hereges, para poder ler o Som da Perseverança. Pois não é. precisa. Isso pode lembrar um pouco o pessoal. Delta. Aquelas coisas de quadrinho que tinha, né? Que você estava lendo uma história, por exemplo, do Capitão América, aí chegava um personagem de uma outra história, falava uma coisa e vinha aquela notinha de rodapé. Isso aconteceu em tal história, em tal revista. Se você quisesse aumentar a experiência, você procurava aquela história e você, poxa, legal, olha, aqui explicou mais coisas. Mas não é que você precise necessariamente ler. Então vamos agora aqui para o segundo livro. Nos próximos programas a gente vai começar a destrinchar cada livro. Aqui a ideia é só falar de maneira cronológica mesmo de como ler. O segundo livro que eu recomendo é O Som da Perseverança. Vamos lá. Depois de você conhecer o conceito... Por quê, né? Pois é. Não, depois de você conhecer o conceito da imortalidade, daquele fardo, daquela coisa, vem o primeiro evento coletivo do universo, que é o Som da Perseverança. Aqui, nós vemos a primeira missão dos imortais atuando juntos. O momento que eles deixam de ser lendas isoladas e passam a agir como, a gente pode dizer até como uma irmandade, a famosa dupla de dois. É o livro que mostra o nascimento desse grupo, esse grupo deles. Suas diferenças, seus princípios, as primeiras rachaduras entre eles, porque tem muita coisa. Por exemplo, o Nikolai, ele demora muito para realmente confiar no Brighton e poder chamar ele de amigo. Pois é. E vamos dizer o seguinte também. Apesar de ser a cronologia indicada, até a pessoa que vai ler vai ver que não é a primeira vez que eles se encontram, mas é a primeira vez em que eles estão trabalhando juntos, assim, em prol do mesmo objetivo. Isso, não, foi o que eu falei aqui antes, né? É a primeira missão, não é como eles se conhecem. Eles vão se conhecer, a maneira como eles se conhecem mesmo, a galera vai ler no Rei Celta volume 2. É isso aí. Esse livro aqui, ele une tudo que foi apresentado antes. Tem filosofia, crença, tragédia pessoal e transforma tudo isso numa única ação, um propósito. Por isso, é o segundo passo natural para você começar a continuar a sua leitura. Aí a gente... E é o seguinte, na verdade, o Som da Perseverança, se a gente está falando de cronologia, ele se passa imediatamente depois da história do Lendas 2. Apesar de que não é necessário você ler o Lendas 2
para entrar no som da perseverança. Ele só enriquece. Como todas as outras leituras, né? Exatamente. Então, aí depois desse, aí sim é recomendado a pessoa ler o Cálice dos Hereges. Que aí, com a dupla de 2 formada, o Cálice dos Hereges, ele leva o universo a um novo patamar. Agora a gente entra na era de heresias, perseguição, onde os ideais dos imortais entram em conflito direto com a fé e o poder humano. O leitor percebe que a imortalidade, que antes poderia ser vista como uma dádiva, ela pode ser uma ameaça para o mundo. Ele é um livro mais político, um livro mais intenso, onde o universo se expande e a história ela começa a assumir proporções épicas. Isso, e os horizontes deles também se expandem, né? A gente já está falando de 200 e tantos anos depois do Som da Perseverança. O Som da Perseverança se passa no ano de 1030. E o Cálice dos Hereges, ele começa no ano de 1241, apesar de que tem vai e volta, né? Ele se passa depois no ano de 1242, mas ele começou em 1241. E é muito legal... 200 anos, né? 211 anos depois do Som da Perseverança. Então teve muito chão aí entre uma história e outra que os caras viveram. Pois é, e olha que coisa interessante. Hoje eu estava conversando com um leitor, nosso amigo Pedro, e ele estava falando que ele está pegando todos os capítulos que tem... Todos os capítulos eles têm data. Ele começou antes de ler os capítulos, ele pesquisar de qual era o panorama no mundo daquela época. E aí ele falou para mim, eu falei, cara, vocês fizeram um trabalho de história muito bem elaborado. Eu falei, cara, a ideia é essa. Ele inclusive, ele falou, ele recomenda para as pessoas, fica aí a dica do Pedro, que as pessoas pesquisem como era o panorama do mundo para você ver como as coisas estão acontecendo. Porque a gente mostra o cenário político, mas a gente não entra em detalhes de falar como que é a perseguição religiosa, como que os reinos estão expandindo, quem é rei daqui, quem é rei dali, porque senão o livro ficaria um porre também, né? Existe, logo na apresentação do livro do Cálice dos Hereges, existe uma apresentação como se fosse uma carta de um monge falando a respeito do panorama político e religioso ali naquele momento, naquele lugar. Então já tem uma pequena contextualização, né, do panorama dali do que estava acontecendo na França, né, em termos de política e religião, que vai ser o pano de fundo para a história. É muito interessante, que o pessoal vê que às vezes as pessoas podem achar que é um livro totalmente de fantasia. Não é. Não é. A gente, inclusive, fica muito preso em certas coisas que a gente quer fazer e às vezes você tem que segurar o elemento fantasia, porque, cara, não tem como a gente colocar isso, porque é o nosso mundo. Exato. A gente não pode colocar... Vamos colocar... Outras vezes não, né? Mas aí tem uma explicação. A gente não pode colocar que, durante essa época, um grande dragão veio voando e, cara, não tem como. Não tem como a gente colocar isso. Como que isso teria sido apagado da história? Mas algumas coisas podem acontecer, assim, à margem da história e ocultas. Por quê? A história é contada pelos vencedores. Não era interesse de se falar. Exatamente. Bom, obviamente, gente, em seguida, a gente tem que ler o Sacrifício dos Puros, porque ela aprofunda as consequências do cálice, né? Aí, conclui essa quest, né? Sim, porque se antes o conflito era entre fé e poder, agora ele é interno, né? As coisas começam a acontecer dentro do próprio trio que está acontecendo, porque eles, quer dizer, já deixou de ser até uma dupla e um trio, porque no Sacrifício dos Puros ele já é o Nicolai, o Brighton, o Lesage, tem a Madeleine também, tem... Já se formou um grupo.
Já tem todo um grupo ali onde tem que ter aquela proteção, porque aí você tem entre personagens com capacidades de luta, técnicas especiais e pessoas que não tem nada, né? Sabe o pessoal que já jogou RPG um dia, que vai juntando o pessoal e de repente estão numa taverna e aí tem uma missão, é mais ou menos isso, aí junta um grupo. Exatamente. Aqui, nesse é o momento de queda, de questionamento e de certas perdas. Os personagens e suas crenças, eles são colocados à prova. E o leitor começa a sentir o peso real da eternidade. Aqui, no final do Cálice dos Hereges, né, nesse encerramento, a gente mostra, tá vendo? Tem certeza que você acha que viver para sempre é tão bom assim? A gente começa a mostrar que as perdas, elas têm um peso muito, muito grande. Já começa com a primeira frase do Sacrifício dos Puros, né? Isso não é uma fantasia, é uma frase que o Nicolai está dizendo. Exatamente. E algumas pessoas que prestarem mais atenção vão saber que essa frase veio de algum outro lugar. Né? não é todo mundo que pega, não. Quando eu falei isso, a pessoa falou, pô, mas aí você pegou pesado. Mas a gente costuma fazer isso, né? Nossos easter eggs não estão assim tão óbvios também. Tem um filme clássico, né, de 78, o maior filme de super-heróis de todos os tempos, em que o filme começa justamente assim. Bom, depois do Sacrifício dos Puros, aí a gente pode voltar para o Lendas, Ascensão dos Perdidos, volume 2. Depois de tantas guerras e tragédias... Oi? A Canção do Realejo. A Canção do Realejo. Eu falei o quê? Ascensão dos Perdidos é volume 1. Pois é. É a Canção do Realejo. Porque depois de tantas guerras e tragédias, o Segundo Lendas ele traz algo diferente, que é uma história única. O Segundo Lendas não é um livro de antologia, porque o responsável por esse conto expandiu tanto o conto que eu tive que... Era para ser um conto de no máximo umas 30 páginas, né? Pois Ele ficou com 130. Pois é. E aqui nós seguimos o Donovan, ou Caius Lúcius, ou Dumbledore, ou um dos diversos nomes que ele carrega através da vida dele, numa jornada muito mais pessoal e melancólica. É o retrato de um imortal solitário, tentando lidar com tudo que perdeu ao longo dos séculos. Ele fecha um ciclo emocional. Se o primeiro Lendas mostrava o nascimento das lendas, o segundo mostra o que sobra delas quando o tempo leva tudo embora. Aí a gente vê com uma coisa curiosa aqui, né? Por isso que é legal você ler ele depois, porque você já criou todo um pré-conceito de quem é o Donovan ou o Caius Lúcius. Você já começa a ver, você vê, eu acho que esse cara não parece ser tão vilão, ele faz coisas boas também. Ele é um cara que ele é mostrado, né, em todos os livros, porque ele está no Som da Perseverança também. E no Som da Perseverança ele aparece, ele surge como o antagonista máximo, né, dos imortais. Ali a gente pode chamar de vilão mesmo. Nem chamar de antagonista. E tem uma outra curiosidade sobre esse livro também, né? Ele é um pouquinho mais ousado do que os outros, em certas cenas. Em tudo, né? Ele é um livro, né? Foi um conto que ele não tem pudores. Ele não tá nem aí se vai chocar em termos de ações do personagem, das suas interações com as pessoas. Ele é um livro cru, nu e cru. E nu mesmo. Exatamente. Bom, terminando esse, né, depois que você tomou um banho gelado depois de ler esse livro, para poder desparecer tudo que você leu nele, aí nós podemos passar para o Rei Celta, que ele vem como uma espécie de prólogo e epílogo ao mesmo tempo. Ele resgata as origens ancestrais do Universo Morphos, apresentando Mac Brighton, ou Brighton, né, o rei que reina sobre os mortos. Isso é uma coisa que a gente gosta de falar. Que no Lendas, volume 1, você entende o porquê que ele tem esse título. E vamos lá.
Você chamou ele de MacBrighton e de Brighton, né? São os nomes que ele aparece. E uma coisa que todo mundo pergunta: que diabo de nome? Como é que se fala esse nome? Batar? É complicada a pronúncia, porque é um nome galês, é uma língua celta antiga, que se pronuncia, tem a pronúncia de certas vogais, de certas consoantes, aliás, tem consoantes juntas, são complicadas. Então, o bate não é bate, é batar. E não é batar, o B, ele forma um som parecido com V, seria como vatar, entendeu? É como se fosse falar vatar, mas com B na frente, vatar. Mas esse é o livro que eu recomendo às pessoas não se preocuparem em tentar pronunciar o nome dos personagens. Gente, não dá. Nunca é o que está escrito. Esse livro ele é de autoria total de Lariucci, tanto que, se vocês olharem a capa, o meu nome não está nele, porque é um personagem totalmente dele, então vou criar, vou fazer. E ele surgiu antes da ideia, né, de fazer uma coisa em conjunto. Na verdade, eu estava com o Rei Celta pronto quando a gente resolveu fazer os Imortais, né? Exatamente. O Wendel foi leitor beta do Rei Celta. De todos, né? Já li o Rei Celta 2 também, eu leio primeiro que todo mundo. Mas acabou que no Rei Celta, o volume 1, o tomo 1, né? Eu nem opinei muita coisa, porque já estava muita coisa pronta. Mas eu ainda consegui dar uma ajudinha para ele. Segura aí, que não tá dando para ler isso não. Aí deu uma melhorada no Rei Celta 2. Isso. E agora eu já estou aqui, só para deixar o pessoal com um pouquinho de inveja, né? Né, Irota? Eu já estou aqui com o Rei Celta volume 3, que eu já estou começando a pegar para ler, para poder ver como é que está o andamento, se as coisas estão legais ou não. Bom, gente, então olha só, e tem em breve o pessoal vai estar também com o Monte dos Mortos, né? Que é o Lendas volume 3. E esse abre um novo círculo, né? Isso. É o arco, o que a gente está chamando de o arco dos anos 80, ele vai começar a partir de uma história que é o Monte dos Mortos. Pô, Lariucci, mas você está querendo dizer que então, que na década de 80 os imortais ainda não conseguiram se livrar da imortalidade? Você deu o maior spoiler de todos os livros, né? Porque, se eles não vão conseguir se livrar nunca, eu já vou ler sabendo que eles não vão se livrar da imortalidade. Poxa. Então, quando nós temos um subtítulo, foi A Busca dos Imortais, não foi Os Imortais se livram da imortalidade. Mas só para o pessoal ficar tranquilo, tá? Já existe mas isso aqui vai ficar guardado a 7 chaves. Vai ficar guardado, porque mostrar agora não tem graça. E eu já peço desculpas caso o Nicolai se encontre comigo, porque os caras que lerem aquilo, eu falei, cara, eu não acredito que você faz essas coisas com esse sujeito. O que ele te fez? Bom, gente, então... Não, pode falar. Só pra gente fechar, né? Não, só pra gente fechar. Acho que é isso, a cronologia. Por enquanto a gente tem só esses títulos, a cronologia é essa. Isso. Depois, sabe como é que fica. Pois é. Então, gente, bom, essa é a ordem que a gente recomenda. Você pode ler na ordem que você quiser. Mas pensa assim, né? Se os autores estão recomendando, segue essa ordem, né? Que vai ficar legal. Ela respeita não só o tempo dos acontecimentos, mas também o ritmo emocional da jornada. É uma leitura que começa com mistério, passa pela glória, dor, termina com reflexão, como toda boa lenda deve terminar. E prestem atenção principalmente nas datas, quando são colocadas. Normalmente a gente coloca as datas nos capítulos e em alguns outros trechos. Essas datas são muito importantes. Essas datas são sempre muito importantes, mas elas são tremendamente importantes. Porque se você só lê achando, porque eu acho que... Leia.
Não ache, tenha certeza. Que é a melhor coisa que a gente faz. Certo? Porque nós costumamos embaralhar essas datas. Faz tipo um Pulp Fiction. Isso aí. E no final tudo faz sentido. Bom, gente, então a gente vai encerrar hoje aqui esse episódio de Imortais na Estrada, esse episódio 2. Né? Espero que tenha ajudado vocês para saber qual a ordem para se seguir. Lembrando que é uma ordem sugerida. Se não quer seguir, se atacar uma pedrada na cabeça da gente, segue a ordem que você quiser. Então, vou falar aquela coisa que a gente tem que falar sempre, né? Curta o vídeo, comenta, compartilha com todo mundo, dá um hype se possível. Isso ajuda pra caramba a gente crescer. A gente está planejando participar da CCXP, a gente está querendo ir para a Bienal. Só que se a gente for lá como Zé Ninguém, a gente não vai conseguir nada. Então, a gente tá querendo... galera, dá uma moral pra gente no YouTube, no Vozes do Fim do Mundo. Exatamente. Então, vamos encerrando por aqui. A gente se vê na próxima semana em Imortais na Estrada, com o volume 3. Valeu, gente. Saudações, Valeu. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau, galera. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.